Neemias capítulo de número 3, verso de número 11. Neemias capítulo, verso de número 6. Neemias capítulo de número 3, verso de número 6. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Nesse culto que é conhecido como culto de ensino, há muito tempo atrás conhecido como culto de doutrina. Já que alguns irmãos ficaram em pé, fiquemos todos em pé em reverência à palavra do Senhor. Neemias capítulo de número 3, verso de número 6, quem encontrou diz amém. Amém. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Vazeia, e também Mesulão, filho de Besodias, e estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos, e ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão, e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. E fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Azabneias. E outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Quem entendeu diz amém. Amém. Não entendeu nada não. Você nem diz amém. Quem entendeu diz amém. Amém. Glória a Deus, irmão, muito bom. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco pela sua palavra. Precisamos ouvir a sua voz nessa noite. Que nós possamos fazer valer esse momento, Senhor, e entender o que o Senhor tem para nós. Abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz nessa noite, a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero, nesta oportunidade, falamos já sobre duas portas, falaremos sobre a terceira porta identificada. A primeira porta, só para me lembrar, foi a porta das ovelhas. Porta que fala de sacrifício. Segunda porta que nós edificamos é a porta do peixe, que fala sobre expansão, crescimento, evangelização. Hoje nós vamos falar sobre a porta velha, conhecida também como porta de esquina. Porque a necessidade em nós de reparar essa porta. Qual a importância de reparar a porta velha na nossa vida? Essa porta ela é mencionada também em 2 Reis, capítulo de número 14, verso de número 13, como sendo porta de esquina. Também em Jeremias, capítulo de número 31 e verso de número 38, o texto faz menção e referência
desta porta como porta de esquina. No original, alguns eruditos falam que essa porta ela é conhecida como Porta da Velha. Nós conhecemos como Porta Velha, mas no original, alguns escritos dizem que ela é Porta da Velha. Por que Porta da Velha? Porta da antiga cidade, da velha muralha, antiga muralha. Por isso que ela é conhecida como Porta da Velha. E por que em 2 Reis, também em Jeremias, ela é conhecida como Porta de Esquina? Porque essa porta ficava bem na posição, no lugar aonde a muralha fazia uma curva, bem na curva da muralha. Essa porta ficava exatamente nessa localização. Por essa razão que ela é conhecida também como Porta de Esquina. Pastor, por que edificar essa porta? Você vai entender ao decorrer da mensagem que em algum momento da nossa vida a gente precisa parar na esquina da nossa história, da nossa vida, e fazer uma retrospectiva ou uma introspectiva e mudar a nossa trajetória. Ninguém que vive em algum momento da sua vida não para nas esquinas da vida para dar uma olhada e avaliar, chegará a algum lugar. Nós bem sabemos que os 40 anos de idade é aquele momento do pico da idade do homem, né? Quando ele chega no seu ápice. Dali para frente ele vai ou desfrutar ou sofrer agruras das suas escolhas que ele fez até os 40 anos. O fato é que para aqueles que chegaram e aqueles que ainda não chegaram na idade dos 40 anos, ou próximo de lá, às vezes é a idade, às vezes a maturidade de cada um, para parar e analisar a sua vida, olhar um pouquinho com mais cautela na sua vida, o seu futuro é incerto. A gente precisa em algum momento da vida tomar uma decisão. Isso é restaurar a porta de esquina na nossa vida. Essa porta também é conhecido como a Porta da Velha. Por quê? Porque alguns estudiosos entendem que ela foi construída na época que Jerusalém era conhecido como cidade de Salém, que era governada por Melquisedeque. Isso lá no Gênesis. Quando ainda Abrão, foi com 318 homens de sua casa contra alguns reis que tinham invadido Sodoma e Gomorra e levado a casa de Ló. Abraão então pega 318 homens e vão até aonde levaram cativos a casa de Ló, seu sobrinho. E ele vai e vence esses reis e volta com os despojos. Tudo que foi levado ele trouxe. E quando ele está chegando de retorno, a Bíblia diz que ele encontra Melquisedeque. Melquisedeque, que na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ele é a maior autoridade espiritual do Antigo Testamento, se você for verificar. É maior que Abraão, é maior que Moisés. Não tem no Antigo Testamento alguém feito menção com autoridade maior espiritual do que Melquisedeque. É tão verdade que quando Abraão volta com os despojos de guerra, quem vem ao encontro dele por ser governador de Salém é Melquisedeque. E quando Abraão encontra Melquisedeque, o texto diz que ele dobra os seus joelhos diante de Melquisedeque e oferece sacrifício de tudo. Sacrifício não, oferta, dízimo. Ele dá o dízimo de tudo quanto ele recebeu do despojo da guerra. Porque por costume, todo aquele que invadisse uma cidade, uma região, tudo que
fosse de posse daquele que foi vencido, passaria a ser do vencedor. Abraão não aceitou, porque ele falou assim: não é isso que vai fazer com que eu ganhe elogios ou adquira mais dos bens que já tenho. Não quero nada do que trouxe de lá, porque se eu tenho, e o que tenho, eu acredito e creio que foi Deus que me deu. Então eu não quero que ninguém fale assim: estou mais rico porque venci uma batalha e peguei despojo para mim. Por essa razão que Abraão então abre mão de tudo, depositando aos pés de Melquisedeque, que naquela época era governador em Salém, nome antigo de Jerusalém. Nesse tempo, alguns entendem que essa porta foi edificada, conhecida como Porta Velha, porque foi uma das primeiras portas a serem edificadas. É interessante que quando você olha para o capítulo de número 3, na reconstrução das 12 portas, não existe porta que alguém fez sozinho, restaurou sozinho, não existe. A particularidade é que em cada porta, seja bastante ou pouca gente, sempre foi mais de um que restaurou portas. Por que isso? É Deus fazendo nós entendermos que nada na nossa vida nós vamos construir sozinhos. A gente sempre vai precisar de alguém ao nosso lado para estar nos ajudando. Tem gente que não suporta a companhia, é um pé atrás com todo mundo, não gosta de amigos. Veja Jesus, despiu-se de sua glória, desceu do céu à terra, nasceu de Maria, e quando ele foi exercer o seu ministério, o primeiro passo foi ele fazer o quê? Escolher 12 homens para estar ao lado dele. Jesus era perfeito em tudo, sendo ele 100% Deus e 100% homem. E mesmo assim, ele escolheu 12 para estar ao seu lado. Por que ele não poderia fazer? Não, ele poderia muito bem. É que ele quis ensinar para mim e para você que é necessário a gente ter homens e mulheres de Deus ao nosso lado, para a gente chegar onde Deus quer que nós venhamos chegar. Muito bem. Quem eram os construtores que ajudaram na construção da Porta Velha? O texto diz que eles eram boticários, ourives. Então, eram profissões muito nobres naquela época. E é interessante que o verso diz, a partir do 6, que quem ajudou na construção da porta, e você leu, e aqui tem um monte de sugestão de nome para filho, né? Tem ou não tem? Você leu ali, um monte de sugestão. Quem quer ser pai, mãe, quiser sugestão para nome de filho, está tudo aqui, dá para utilizar, dá para. Não é não? Tem que ensaiar para falar, para não errar, mas fica bom. É nome bíblico. É interessante que uma das pessoas ou das famílias que ajudaram na construção da Porta Velha foi os gibeonitas. E quem foram os gibeonitas? Os gibeonitas foram aqueles, quando Josué, depois que recebeu de Moisés o cajado, para poder direcionar o povo e governar o povo, ele começou a invadir cidades, até que ele chega em Gibeão, uma terra de homens valentes e guerreiros. E esses homens, quando souberam que Josué vinha com um exército não poderoso, mas um exército vencedor, eles então vão até Josué vestido de roupa rasgada, sandália arrebentada, na sacola pão bolorento e vinho azedo. E ele chega até Josué e pedem asilo, ajuda, apoio, porque eles falaram que estavam vindo de longe. Josué então, sem saber,
recolhe aqueles homens, aquela nação, e faz uma aliança com eles. Quando eles saem para travar a sua próxima batalha, Deus então fala com Josué dizendo, ou aconselhando ele, chamando a atenção dele, da aliança a qual ele fizera com os gibeonitas. Quando Josué cá em si viu a situação com que ele estava, pela decisão que ele tomou, sem pedir a Deus direção, e é um problema sério quando a gente faz as coisas sem pedir direção a Deus. Quando a gente não pede direção a Deus, a gente faz umas alianças muito esquisitas. Muito esquisita. E é por isso que tem gente hoje com uns amigos, com umas alianças muito esquisitas, uns casamentos muito esquisitos, uns relacionamentos muito esquisitos. Porque não ora a Deus para fazer aliança primeiro, depois que faz. Josué, e agora, Senhor, como Deus valoriza as nossas alianças, Deus valoriza. Chegaram para mim um tempo atrás e falaram assim, pastor, eu estou achando que eu casei errado. Eu falei, só você? Pastor, eu acho que o meu marido, eu acho que o meu casamento não é de Deus, o meu casamento não é de Deus. Eu falei, errado você. Não existe casamento que não seja de Deus. O casamento é instituição divina. Então, independente de quem se casa, se se casa, como diz o mandamento bíblico, o casamento é divino, a bênção de Deus está sobre o casamento. Agora, as alianças que fazemos diante das nossas escolhas, o preço vai ter que ser pagado. Então, a aliança está feita, Jesus abençoa, só que o preço tem que ser pago pela escolha que fazemos, e não é Deus que faz a nossa escolha. Deus, Ele nos dá a opção da melhor escolha. Agora, quem toma a decisão da escolha somos nós. Mas Deus falou que era ele. Não falou nada não vem colocar Deus na conversa. Mas Deus falou que era ela. Não. Deus não se envolve nessas questões. Porque tem um monte de gente que fala assim, ai pastor, ora comigo que Deus falou que é ele. Só que Deus falou com ela e não falou com ele. Daí fica um negócio esquisito. Então Deus não se envolve nessas questões, tá? O que Deus faz? Deus, pela palavra, nos dá entendimento para fazer a melhor escolha. Agora a gente escolhe mal decisões, alianças, porque a gente não olha para a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Josué faz aliança com os gibeonitas. Deus fala para ele, agora você já fez, não tem como desfazer, e eu valorizo a aliança. Os gibeonitas então no meio do povo se tornaram carregadores de água e rachadores de lenha, e conviviam no meio do povo, e assim como Josué prometeu para eles, cuidar deles, proteger eles, Josué assim o fez, e eles se tornaram esse povo, carregador de água e rachadores de lenha no meio do povo. Passou-se o tempo, Saul assume o reinado. Saul vai contra os gibeonitas e mata, ataca a nação e mata parte deles, daqueles que Josué fez aliança. Por 3 anos a ira de Deus caiu sobre o povo de Israel, trazendo uma fome extrema, por Saul ter quebrado a aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas. O tempo passa, 500 anos depois, a gente lê Neemias capítulo número 3 e vê aqui os gibeonitas ajudando na restauração dos muros e das portas da cidade de Jerusalém. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Fato é que nós éramos gibeonitas também. O nosso destino era a morte, sim ou não? Deus fez uma aliança conosco, nos livrando da morte. E hoje nós somos aqueles que fazemos parte da reconstrução ou da construção que é o Evangelho de Cristo na terra. Nós somos atalaias, nós somos construtores, nós somos soldados, nós somos servos de Deus.
E nós temos direito e cuidado por aliança do diabo não tocar na nossa vida, não tocar na nossa casa, não tocar na nossa família. Glória a Deus. Glória a Deus. No verso de número 11, a construção então chega até a torre do forno. Perceba, lá diz assim, verso de número 11, capítulo número 3. E outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Por que torre dos fornos? É onde se cozinhava o pão. E eu acho interessante, evangelista, que quando eu cheguei nesse ponto, eu estava analisando sobre a restauração do forno, da torre do forno. Por quê? Porque a necessidade de restaurar. Porque isso não faz menção da porta velha, faz menção da torre do forno. Por quê? Porque não adianta eu restaurar as minhas portas sem restaurar na minha vida o forno. Forno é um ambiente onde se cozinha, se assa, se faz o pão. Se faz o pão. E se tem uma necessidade nos dias de hoje, nos nossos púlpitos, em nosso meio, é o quê? Edificar o forno. Porque o que a gente está precisando de comida sólida. Hoje em dia não é um negócio assim, ó. Se oferece sobremesa, mas não se oferece a comida. Ei, sobremesa é depois da comida uma pitada, porque você já está saciado. Se você trocar a comida sólida pela sobremesa, te dá um diabetes, o mal-estar, colesterol sobe lá em cima, dá problema. Hoje em dia o que é? Hoje em dia é só a mensaginha, aquela mensaginha tipo gelatina, que é gostoso de experimentar, mas não sacia a fome. Hoje em dia é só aquele pudinzinho que é gostoso ao paladar, mas não sacia ou não supre as vitaminas necessárias do corpo. A gente precisa restaurar a torre do forno na nossa vida e amar a palavra de Deus como ela é. Eu creio no milagre, mas eu preciso saber o caminho para chegar no milagre. Eu acredito na vitória, mas eu preciso saber que caminho seguir para chegar até a minha vitória. Aleluia. Aleluia. E hoje em dia eu vejo, eu fico abismado. Irmão, eu fico bravo demais, irmão. Eu estava em casa, cheguei à tarde, estava lendo, procurando ler, preparando. Terminei, falei, vou tomar um café. Falei, amor, traz um café para mim. Ela, vou fazer, meu bem, já leva aí, minha linda esposa, que eu amo. Está na faculdade, viu? Está na faculdade. Aí, enquanto ela trouxe o café para mim, eu estava olhando, porque se tem uma coisa perigosa, esse negócio de YouTube, essas coisas. Porque você fica ali, você fica vendo aqueles vídeos ali, leva uma hora, você parece que passou 15 minutos. Amém, mamãe? É bem assim, toma cuidado, viu? Aí eu olhando, e eu vendo aqueles vídeos de mensagem, aquelas mensaginhas, rapaz, eu teve uma situação que um pregador famoso aí falou, eu desliguei com raiva. Eu não sei como que pode a gente chegar a um nível tão insignificante de evangelho. Insignificante. É um povo que prega qualquer coisa, menos a Bíblia. E quando usa a Bíblia, usa para alegoria, para as pataquadas que quer fazer. Eu não sei como que pode, irmão, eu não sei. Aí eu fico preocupado porque tem gente que para ouvir. Aí o que acontece? O pastor da congregação, eu não estou falando de mim, estou falando no contexto geral. Os pastores que oram, que consagram, que não é bom. Não é bom. Vamos ouvir lá o
aquele cidadão lá, que traz, não tem forno nenhum, fica oferecendo comida de micro-ondas. Sabe aquela comidinha de micro-ondas? Que fica requentando, que quando você come, empanturra, mas você tem que tomar um remédio para poder desempanturrar. Eu vou dizer uma palavra de Deus para quem quer ouvir. A mensagem que verdadeiramente alimenta é aquela mensagem de feijão com arroz, e às vezes muda do bife para o ovo. Você pode comer isso todo dia, você não enjoa. Come segunda, come terça, come quarta, não enjoei. Daí você troca o bife pelo ovo, mas continua arroz e feijão. Por quê? Porque não enjoa. Agora tem gente que quer, não, eu quero é maionese, eu quero macarronada. Coma macarronada de segunda a sexta para tu ver como vai estar no domingo. Você não vai suportar de macarrão. Por quê? Porque o que realmente alimenta é essa mensagem aqui, sem reteté, sem cruz, sem ver anjo, sem ver bola de fogo, sem ver espada, sem ver anjo correndo. É essa mensagem que verdadeiramente alimenta. Pastor, encerrado de forma alguma. Eu gosto do reteté, eu gosto do Pentecoste, de tudo isso, mas tudo tem hora. O que a gente precisa restaurar em nós é todo do forno, querendo alimento, pãozinho quente do céu. É substância para a alma. Aleluia. Hoje do forno é necessário edificar. Restaurar a porta velha é não criar atalhos naquilo que Deus tem para nós. Não criar atalho. Jeremias capítulo de número 6, verso de número 16, irmão. Restaurar a porta velha é não criar atalhos, irmãos. Ó, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, vamos andar não. Tem caminho mais fácil por aí. Fato é, a Assembleia de Deus tem quantos anos? 100 e alguma coisa, não é não? 110? Foi em 1911? Tem bastante tempo. Fato é que tem gente que abriu picada, irmão, caminho para o povo passar, desde quando a igreja foi fundada no Brasil. Aí chega eu e quero mudar alguma coisa. Acho que não está bom. Quero colocar uns atalhos. Não precisa disso. Não, vamos fazer desse jeito aqui que é melhor. Vamos fazer desse jeito que é melhor. Olha o que a Bíblia diz para nós. Assim diz o Senhor. Quem diz? Quem diz? Senhor. Ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Eu devo olhar para os meus pais da fé e ver qual foi o exemplo, o legado que deixaram, e seguir o mesmo caminho. Porque se eu for abrir caminho novo, talvez eu não chegue no lugar e no destino que nós devemos chegar. Então, na dúvida, a gente fica com o que está dando certo. Aleluia. Atos capítulo de número 2. Restaurar a porta velha é não criar modinhas, né? E assuntos novos, novidade. Não, vamos fazer desse jeito que vai dar certo. Aí faz uma modinha aqui, faz uma modinha daquele jeito, e faz daquele jeito. Quando vê, meu irmão, eu não sou nada contra o costume alheio das outras congregações, eu sou nada contra, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Só que cada um respeita o seu costume. Quando eu vou pregar em uma igreja que não tem o mesmo costume nosso, eu chego lá e respeito o costume deles. Agora, se vem na minha casa, respeito o meu. Aí olha o que diz Atos capítulo de número 2, versículo número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para a gente ser igreja, a gente não precisa mudar nada não, irmão.
Se não mudar, não, agora pode. Não, agora vamos fazer desse jeito. Irmãos, sabe o que acontece? Eu não sou tão antigo não, mas eu me lembro. Também não sou saudosista, que eu gosto de viver hoje. Mas eu me lembro do tempo que a gente ia na igreja e o meu irmão foi batizado com o Espírito Santo num culto, numa casa, num lar. Culto no lar, foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi curado da paralisia infantil no colo do meu pai. E batizado com o Espírito Santo logo depois, num culto no lar. Hoje a gente faz congresso, chama fulano, chama Bertano, bate da bateria, quase quebra os pratos, faz barulho, bate no público, faz a bananeira, que eu vou ficar assim, ó. E a gente está achando que tudo isso é normal. Mas é aqueles cultos que aconteciam debaixo dos pés de café. E Deus curava, batizava com o Espírito Santo. E aqueles cultos que não acabavam. O povo embora que levava carregado. O pai levava o filho carregado para casa, tomado pela graça de Deus. Hoje em dia a gente não vê mais batismo do Espírito Santo, é raro. Quem já viu um cadeirante sair andando e pulando dentro da igreja aqui, levanta a mão que eu quero te conhecer e te dar um abraço depois. Porque não vê mais isso. Deus não tem o poder de fazer, é claro que tem. E por que ele não está fazendo? Porque a gente está mudando o contexto daquilo que é sacro, sagrado. Culto está se tornando balada. Vamos lá, fazer o que? Assistir um culto, como se isso fosse um teatro, tivesse aqui em cima um monte de palhaço. E o povo lá em cima, lá embaixo, assistindo, olhando, falando, vamos assistir. Irmão, culto não é para assistir, irmão. Culto é para entrar nele e participar. Ninguém vem aqui para assistir cantor, ninguém vem aqui para assistir pregador, ninguém vem aqui para assistir liturgia, não, a gente vem aqui para adorar o dono da igreja, o dono da obra. Aqui não diz respeito ao pastor, não diz respeito aos obreiros, não diz respeito à liderança, não diz respeito ao cantor, não, aqui tudo é para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Mas agora não, agora mudou um pouquinho agora. Agora mudou um pouquinho, agora se chamar o irmãozinho, vai ter um irmão fulano de tal pregando na igreja. Se não tiver nome, acabou, irmão, é uma tribulação. Aí vamos chamar o fulano, eu não vou falar nome, eu não sei dizer, mas eu estou com vontade de falar, mas não vou falar não vou falar, eu não sei dizer elegante, né, irmão? Mas chama o fulano de tal, meu Deus, irmão, mas sai gente debaixo dos carros, debaixo dos bueiros, mas sai gente que você... não, mas é que Deus usa ele. Então Deus usa ele. É só ele que Deus usa. Ninguém mais. Está na hora da gente mudar o nosso culto, irmão. Está na hora da gente perseverar na doutrina dos apóstolos. Hoje em dia eu reclamo do bando da igreja, reclamo da luz, reclamo do calor, reclamo do ambiente. Eu me lembro do tempo que meu avô Flaviano, presbítero das antigas, morreu com 85 anos de idade. Sabe o que ele fazia para ir para o culto? Dobrava a calça até o meio da canela e andava 16 quilômetros, chuva, sol, pro meio do mato. Quando alagava o rio, ele tinha que esperar dormir na casa de alguém. Aí chegava na igreja e dava glória. Hoje em dia, irmão, se garoar, eu fico em casa. Se tudo não correr como eu quero, eu fico em casa. Não vou naquela igreja, não, é muito calor. Não vou naquela igreja porque é muito frio. Não vou naquela igreja lá porque é desconfortável. Não vou naquela igreja. Meu irmão, para com isso, irmão. Para com isso. Está na hora da gente mudar a nossa maneira de cultuar e perseverar na doutrina dos apóstolos. Pastor, qual foi a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é viver o evangelho tão intensivamente que, salvo João, todos morreram por amor ao evangelho. Fato é, quem de nós aqui está disposto a morrer por esse evangelho? Eu estou, pastor, fala sério, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 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 Abre 1 João, capítulo número 2, verso de número 24, que tem lugar rapidinho. Coloca lá no Sebastião. 1 João, capítulo de número 2, e o verso de número 24.
Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Não se esqueça do que você ouviu no princípio. Restaurar a porta velha é não avançar em limites estabelecidos por Deus, ou avançar limites que Deus não autorizou avançar. Provérbios capítulo de número 22, verso número 28 diz, Provérbios capítulo de número 22 e o verso de número 28 diz: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Isso é uma delícia. Não remova os marcos antigos que colocaram seus pais. Por quê? Quando eles chegaram da Babilônia para poder se organizar na Jerusalém destruídas, lá eles colocaram, os que chegaram primeiro, pedras com número ou estacas para poder delimitar os espaços. Fato é que o que era comum naquele tempo era alguém ir de madrugada e pegar o marco que alguém tinha colocado e mudar um pouquinho para o lado. Todo dia ele mudava um pouco, todo dia ele mudava um pouco, de forma que ele ia avançando no limite que não era dele. Por essa razão que o texto diz: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Avançar limites que não podemos avançar. Romanos capítulo de número 12 e o verso de número 2 fala sobre nós não sermos influenciados pelo mundo. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis, não tome a forma, não seja igual, não tenha a mesma prática com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não seja igual a esse mundo. Não tenha o mesmo pensamento, esse mundo não é daqui. Por que eu sou obrigado a viver a moda que o mundo dita para eu viver? E tem muita gente escravizada por isso. Por quê? Porque para você se adequar à sociedade, você tem que ter um determinado físico, andar com um determinado tipo de pessoa, ter um determinado pensamento e uma determinada moda. Aí o que acontece? O mundo escraviza a pessoa, porque tem tanta gente aí com a cabeça perturbada. Por quê? Porque não consegue viver nas adequações que o mundo prega para ela viver, para ele viver. Mas não estou nem aí para o que o mundo pensa, o que o mundo acha. A minha preocupação é o que a palavra de Deus fala ao meu respeito. É o que a Bíblia diz ao seu respeito. Não seja igual. Irmão, vou falar um negócio aqui. Posso falar? Crente que é crente não é esquisito, não é crente. Não entendeu? Eu vou falar. Crente para ser crente tem que ser esquisito, irmão, porque senão não é crente. Se as pessoas olharem para você no ônibus, no trânsito, no trabalho, na família, nos amigos, olhar para você e não te identificar sem você falar, você tem que mudar o seu comportamento. Porque você tem que ser esquisito de tal forma que na fila do banco, não sei se alguém vai na fila do banco ainda, mas tem alguém que vai. Na fila do banco, se alguém olhar para você e não te identificar como crente, você tem que melhorar. Se no trabalho, na faculdade, no colégio, aonde você está, alguém não te identificar como cristão, mude! Aleluia! Porque o crente tem que ser esquisito. A luz do mundo, o crente tem que ser esquisito. Porque quando você é taxado, lá vai o crentinho, lá vai a crente, lá vai... Irmão, isso não é pejorativo, isso é elogio. Glória a Deus. Isso é elogio, irmão. Agora é um negócio, você não sabe quem é que não é. Não sabe quem é que não é. Você olha e fala: gente, será que da onde será que vem? Você não sabe. Às vezes você vai no shopping, encontra as pessoas no shopping, você fala assim: sangue do cordeiro.
É mesmo? Será que é? Porque você não consegue identificar, não tem padrão, não tem diferença. Estava eu saindo com a minha esposa para passear, que creio, o pastor passeia também, viu? Aí assim, eu falei, amor, vamos no shopping, vamos. Aí ela vai no shopping, é interessante que a mulher vai no shopping e não compra nada, ela fica andando assim na loja, fica andando, você fica meio penso, tanto que anda. E ela fica andando e olhando, e ela gosta, e eu falei, vou acompanhar. Aí nós andamos, e não dá. Aí, quando a gente foi sair de casa, irmão Antônio, daí eu olhei para ela assim e falei, muda a roupa. Ela falou, senhor, por quê? Eu falei assim, porque eu estou pedindo para você mudar a roupa. Daí ela falou, por que eu estou feio? Eu falei, tu está muito bonita demais. Eu falei, ela mudou. Ela foi lá e mudou. Aí eu estava conversando com ela no carro, indo para o shopping. E ela me questionou, por que eu tive que mudar a roupa? Eu falei assim, porque se alguém visse você vestido daquela maneira e ia lá, você ficou se sentindo bem, mas alguém iria se escandalizar. Então, como todo mundo tem a ver com a nossa vida, eu falei isso para ela, eu falei, todo mundo tem a ver com a nossa vida, então é melhor a gente se cuidar, para não deixar ninguém se escandalizar. Verdade, Deus. Isso serve para você, viu? Ei, olha para mim aqui, olha bem para o lado da minha gravata aqui, ó. Todo mundo tem a ver com a sua vida, né? Ninguém tem a ver com a minha vida, pastor, então vai se converter. Porque todo mundo tem a ver com a sua vida. O povo vai olhar o jeito que você anda, o jeito que você veste, o jeito que você fala, o testemunho que você dá. Por quê? Eles não vê Jesus, eles não vê anjo andando na rua, não vê. Como que eles veem Jesus? Através do seu exemplo e da sua vida. Então, se você não é espelho para essas pessoas, você precisa melhorar. E é por isso que todo mundo tem a ver com a nossa vida. E a gente precisa entender isso. Posso continuar? Amém? Amém. Ui, que medo. Você que tinha que parar já. Não vamos abandonar o altar. Por quê? Porque restaurar a porta velha é restaurar o altar a seu lugar devido. Por quê? Oséias capítulo de número 10, verso de número 8, fala que os pecados de Israel trouxeram para o altar espinheiros e abrolhos. O texto diz que cresceram no altar espinheiros e abrolhos. Por quê? Porque abandonaram o altar. Abandonaram o altar. Por quê? Pastor, então traz para o contexto de hoje. Traga agora. Hoje houve um abandono do altar. Por quê? Pergunta para mim por que eu estou animado. Canta de qualquer jeito, prega de qualquer jeito, lidera de qualquer jeito, participa de qualquer jeito, toma ceia de qualquer jeito. E tanto faz como tanto fez. E o altar cheio de espinho, e de abrolhos, e de sujeira, e de entulho. Nós devemos rever os nossos valores espirituais. A gente está banalizando o que é sagrado, irmão. Está banalizando o que é sagrado. É um hino mais esquisito do mundo. Irmão, é um hino. Graças a Deus, eu estava conversando com o irmão e falou, pastor, então é pecado? Eu falei, não, querido, não é pecado. Pode cantar, pode cantar. Canta, canta. Pode, irmão. Deus entende as nossas pataquadas. Deus entende as nossas pataquadas. Ele entende, graças a Deus por isso. Porque Deus é igual o pai que olha para o filho. Você já viu o teu filho quando ele estava aprendendo a falar as primeiras palavras, até as primeiras atitudes, que você olha e fala assim, ai que bonitinho. Quando é criança é lindo, quando cresce fica feio. Às vezes você lembra do que você fazia no passado? Aí você fala assim, meu Deus, que vergonha. Mas você era criança. Aí o teu pai não te corrigia, porque ele sabia que você era criança e de alguma forma você não sabia o que estava fazendo. Deus é a mesma coisa. Deus olha para nós cantando uns negócios aí e fala assim, ei, tudo errado, mas olha que coisa linda. Tá tudo errado. Mas ele está tentando fazer direito. Não é não? Aí a gente canta uns... Porque se tem uma coisa que o crente gosta, tem de ódio. Se a gente quer cantar um hino assim, que o anjo canta a espada, cortou o pescoço de alguém, eita! Corta mesmo,
de Jeová, né? Não? Eu vou estar aqui em cima, tu vai estar embaixo, falar, ai, feliz, vai ver? Minha hora vai chegar. Não? A gente ama e tem ódio, irmão, que Deus vai mandar e vai matar, e Deus vai envergonhar, e Deus vai fazer isso, e ele, ai, mas faça mesmo, Deus. E chorou. Né? Irmão, isso pode ser qualquer coisa menos hino. Eu não devo cantar, canta, meu, pode cantar. Canta. Mas lá vai o conselho de um pastor baixinho. Procura uns hinos que falem exclusivamente dele. Glória a Deus. Porque hino de autoajuda, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Hino de ódio. Santo Espírito Santo. Cante algo que engrandeça ele, que louve o nome dele, que exalte o nome dele, que glorifique a ele. Vamos rever os nossos valores espirituais e edificar o nosso altar de adoração a Deus, melhorar o nosso culto, a nossa reverência. Chega na igreja como se estivesse em casa. Chega na igreja, lembra de conversar e não lembra de orar. Senta na igreja, mascando um. Falar não. Deixa eu me segurar. Mascando um chiclete assim, ainda faz bolinha, irmão, tem gente que, vai na casa da namorada segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, almoça lá, até janta lá, e quando chega na igreja quer ficar grudado, irmão, quer ficar junto. Como se estivesse na sala de casa, em frente a uma TV, assistindo Netflix. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Ei, Moisés, quando chegou na presença da onde Jesus estava, bradou Deus na sala de Moisés, tira a sandália, meu filho, olha a reverência, porque esse lugar, esse chão não é qualquer um. A gente precisa ter respeito, irmão, pelo ambiente de culto. A gente precisa valorizar o ambiente de culto. Respeitar o ambiente. Esse ambiente é um ambiente espiritual. Deus está na casa. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é de bagunça e de lixo. Deus dá uma instrução ao povo. Quando o povo estava peregrinando lá no deserto, falando, Moisés, aconselha o povo a recolher o seu lixo. Tem muito lixo no meio do povo. Aí Moisés chega, gente, recolhe o seu lixo, para que quando Deus passar no vosso meio, não veja as vossas imundícias. A gente tem que preparar o culto, a vida, o altar. Aleluia. Fala para você mesmo, fala para você mesmo, diga assim, eu. Não quer falar não? Fala depois de mim. Eu vou limpar o meu altar. Hoje. Se é verdade, levanta a mão e adora o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para nós encerrarmos aqui, eu quero falar rapidamente sobre 5 pilares que não podem ser removidos na reconstrução, na edificação da porta. Primeiro, a fé. Lucas capítulo de número 18, verso número 8 diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmão, a fé não precisa ser muita não. Basta ser uma fé pequena para Deus fazer o milagre. O perigo não é o tamanho da fé, é a ausência dela. Por quê? Você crê em algo que você não vê. Se você não tiver fé, acabou para ti. É por isso que sem fé ninguém verá Deus. Por quê? Porque Deus não é matéria, Deus é espírito. Segundo, eu falei que ia ser rápido. Restaurar as escrituras.
Salmo de número 119, verso de número 105. Diz, o que diz lá? Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus é o que? A tua palavra. E o que mais? Luz para os meus caminhos. Sem palavra, sem a palavra de Deus, não conseguimos andar, porque não temos lâmpada nos pés, e não temos destino, porque não tem luz para o nosso caminho. Pode até andar, mas não sabe para onde está indo, porque não tem luz no caminho. A palavra direciona, a palavra guia, a palavra instrui, a palavra leva, a palavra abre caminhos no erro. A palavra. E é por essa razão que a gente tem que parar com esse negócio de palavra rasa. Irmão, se incomode quando não tiver palavra. Eu ouvi alguém dizer, não me lembro quem, que falou assim: não procure a igreja mais próxima da tua casa, procure a igreja que tenha palavra como objetivo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do meu Senhor. Porque hoje em dia, meu irmão, é só a misericórdia. É só Deus e um punhado de anjos para dar jeito. Porque é um enrolation, é um negócio sem conteúdo, sem fundamento, a palavra rasa, negócio ruim, né? Que a gente possa amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Terceiro, é colocar Cristo na nossa vida no lugar que lhe é devido. Cristo em nós é o centro de tudo. João capítulo de número 6, verso de número 51, diz assim, ó: eu sou, quem está dizendo? Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. E o ser humano sem alimento garra uma anemia profunda, desmaia, depois do desmaio morre. Nós precisamos desse pão na nossa vida. Quarto, o que nós precisamos prezar na nossa vida como um dos pilares principais a não ser removido é a graça de Deus em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9, diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu entendo que não sou eu, mas é a graça de Deus, tudo melhora. Meu irmão, por que você está aqui? Pela graça. Irmão, por que você tem saúde? Pela graça. Meu irmão, por que você exerce o ministério? Pela graça. Meu irmão, por que você prega? Pela graça. Por que você louva? Pela graça. Por que você está no meio de uma família abençoada? É a graça de Deus que nos sustenta. Tudo é a graça de Deus em nós. Aleluia. Pilar a não ser removido. Último lugar, a glória de Deus. Romanos capítulo de número 11, verso de número 33. A glória de Deus. Irmão, a glória de Deus. Irmão, culto sem glória é chato demais. Uma vida sem glória de Deus é chato demais. Romanos capítulo de número 11, verso de número 33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois,
capítulo de número 3. Vamos, Sebastião, coloca para nós. Versículo de número 8, do 8 ao 11. Aleluia. Detalhes sobre a porta. Essa porta, a tranca era por dentro. O ferrolho era por dentro. Porta das ovelhas não tinha tranca. Ela está aberta, a porta da salvação. A porta velha, ela é acessada por dentro. Só quem tem acesso no trancar e destrancar essa porta é quem está do lado de dentro. O que isso quer dizer? Que o único que pode ter acesso à porta é você e mais ninguém. Eu não posso chegar aí na sua porta e abri-la. O que? É você que tem acesso ao ferrolho dessa porta. E é por essa razão que hoje quem pode abrir essa porta, restaurar, restituir, reconstruir essa porta é cada um de nós, segundo a nossa necessidade. Colossenses capítulo de número 3, verso de número 8 ao verso de número 11, diz assim, ó: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Próximo, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vós vestirdes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 11 para finalizar. Onde não há grego, não há judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia. Querido, sobe o som desse teclado. Alguém vem cantar aqui que eu quero terminar o culto, mas quero terminar com louvor de adoração nessa noite. Aleluia. As coisas velhas hoje é noite de ser lançada fora. É despojar-se do velho para se revestir do novo. Aleluia. É tirar a sujeira do altar e lançar o que é velho para viver o novo de Deus. É se lembrar das palavras que foram ditas ao seu respeito, saídas da boca de Deus, dizendo: eu tenho promessa para ti, eu tenho vitória para ti, eu tenho milagre para a tua vida. Acreditar na palavra. Restaure a porta da lembrança do milagre, restaure a porta da lembrança da promessa e viva o novo de Deus na sua vida. Levante o miandore, vai procurando aleluia. Só quem veio restaurar a sua porta nessa quarta-feira, eu quero te dar um momento para nós adorarmos o nome do Senhor e dizer: Senhor, eu o acesso que tenho, eu quero destrancar essa porta nessa noite e quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu quero viver algo especial na minha vida. Eu quero restaurar a porta velha. Eu não quero abrir mão do que foi falado. Eu não quero abrir mão do que foi feito no passado. Não, muito pelo contrário. Eu quero viver tudo quanto a tua palavra diz para eu viver, sem eu precisar inovar nada. Eu quero viver o novo de Deus diante dos princípios que a palavra de Deus tem para a minha vida. Queridos, feche os seus olhos, levantem suas mãos. Feche seus olhos, feche